Eu me lembro que quando eu vi o primeiro trailer desse filme, eu tive um espanto muito grande, porque eu não sabia que em Capitão América Guerra Civil Guerra Civil haveria a presença de Homem-Aranha, que até aquele momento era extraordinária sua aparição nos filmes da Marvel, porque ninguém tinha confirmado nada, nem mesmo a Marvel ou qualquer mídia social. Eu era apenas um jovem naquela época que admirava muito os filmes da Marvel e gostava muito dos super-heróis, principalmente dos Vingadores, e óbvio, dos X-Men e do Homem-Aranha. Então ver aquele primeiro trailer, ou um daqueles trailers, eu já não me lembro mais se foi o primeiro, mas foi o que mais impactou na época, lá por 2016. Até porque no trailer o Homem-Aranha ele aparece logo roubando o escudo do Capitão América, que até aquele momento era um dos maiores super-heróis que eu já tinha presenciado em uma tela de cinema. Principalmente por conta dos Vingadores e por causa de sua saga, né, dos 3 filmes que já haviam sido consolidados. Eu me lembro até que eu cheguei a marcar em um caderno na época, eu não me lembro em que série que eu estava estudando, mas eu lembro de ter marcado na folha do meu caderno o dia que o filme ia estrear, mas quem diria que eu só ia assistir esse filme completo anos depois. É uma coisa que eu me arrependo de não ter feito, de ter assistido logo no mesmo ano, mas naquela época era muito difícil, até porque eu meio que não tinha tantas oportunidades assim como eu tenho hoje. Bom, hoje eu acho apenas mais um filme da Marvel, até porque temos muitos mais que são mais incríveis do que aquele, né? E até porque o Homem-Aranha, ele não teve um papel muito grande no UCM, né? Muitos discordam da veracidade, ou melhor, da importância do Homem-Aranha para a Marvel, né, para com a Marvel, principalmente por esse ter sido um mau aproveitamento muito grande do Homem-Aranha no CM, né, por causa dos fracos filmes que ele teve, né, principalmente com o primeiro filme do Homem-Aranha e com o segundo. O segundo eu acho até melhor que o primeiro eu acho bem fraco. Na época que o primeiro filme do Homem-Aranha saiu, eu não achava tão desnecessário assim, até porque a gente não sabia, né, que ia se tornar uma coisa tão sem açúcar ou sem sal. Porém, recentemente a gente teve também o lançamento de Homem-Aranha 3 No Way Home, que quebrou, né, esse ciclo e agora vai nos dar um real Homem-Aranha, um real Tom Holland como Homem-Aranha. Meio que vai tentar consertar o que eles não fizeram com o Homem-Aranha no UCM. Eu acredito que dos momentos bons que o Homem-Aranha teve, se enquadram Guerra Civil, o Homem-Aranha 2 e algumas aparições dele, né, nos filmes dos Vingadores, principalmente Guerra Infinita e Ultimato. Guerra Civil foi um grande divisor de águas pra mim, principalmente entre os filmes da Marvel. Foi com ele que muitas coisas mudaram e foi com ele que muitas coisas começaram a acontecer. Guerra Civil pra mim foi um grande marco na história do UCM, porque até aquele grande momento eu estava acompanhando a Marvel freneticamente. Eu assistia todos os filmes repetidas vezes, incansáveis vezes. Inclusive foi na mesma época que eu comecei a criar a ideia de poder fazer um canal e falar sobre filmes de super-herói ou falar sobre super-heróis. E naquela época, só para vocês terem uma noção, assim, uma visão do que se passava no mundo ou no YouTube, só o Ei Nerd e alguns pouquíssimos canais nerds se arriscavam a fazer vídeos sobre a Marvel, sobre super-heróis, contar histórias, comparar personagens, principalmente Marvel e DC. E o Ei Nerd ele se enquadrava nesse quadro, digamos assim, nesses anos, nesses primeiros anos, principalmente de 2015 para frente. Isso, claro, contando a sua importância. E lá por 2015, quase 2016, eu também me arrisquei a fazer edição de vídeo, né? Eu comecei a tentar praticar, fazer alguma edição e assim tentar ver como eu poderia um dia ter um canal no YouTube. 2015 foi o ano em que eu comecei a editar, a tentar, né, fazer essas coisas. Eu não era muito bom, mas anos mais tarde eu viria a melhorar muito. E 2016, apesar de ter sido o ano em que eu conheci um novo lado da Marvel, até porque Guerra Civil muda muita coisa, inclusive questão até de dublagem, né, brasileira, ele muda muita coisa, principalmente com o Capitão América, que eu achei bem diferente naquela época, apesar dos dubladores serem bem parecidos. Mas também por conta como eu posso dizer, da edição ou da adição de novos personagens, como o Homem-Formiga, como o Pantera Negra e, óbvio, o Homem-Aranha. E bom, né, nesse filme a gente tem uma guerra entre ideologias, né, entre super-heróis que querem o registro, né, como eu posso dizer, das informações deles
como para um controle mundial, né, das ações dos super-heróis. E os que são contra, né, essa, como eu posso dizer, essa lei, digamos assim. E disso se formam dois times. O Homem de Ferro, né, o Tony Stark, ele é a favor do registro, né, dos super-heróis, né, que eles devem agir por controle, né, com um controle maior, né, com pessoas que comandem as ações do que eles devem ou não fazer. Já o Capitão América, né, o Steve Rogers, ele é contra. E outros super-heróis acompanham esses personagens, né, quem é a favor, quem é contra. E eles, quem tá do lado, no caso do Steve Rogers, é contra. No caso, super-heróis que não são a favor desse registro, né, dizendo que super-heróis eles têm que agir por puro heroísmo e não comandados por ninguém ou limitados a nada. Outra coisa que vale mencionar aqui é que no mesmo ano em que esse filme foi divulgado, né, os primeiros trailers, Star Wars acabava de ser, se eu não estou enganado, lançado.